Alô, bom dia, estamos de volta nessa quarta-feira, 17 de abril de 2024, sejam todos bem-vindos. E alguém me perguntou ontem se o porta-aviões americano USS George Washington já chegou na Argentina. Não, a previsão é que ele chegue no mês que vem, em maio. E por falar em Argentina, uma pergunta que está gerando muito desconforto na América Latina, ou pelo menos revela um grande desconforto hoje. A guerra entre Irã e Israel pode estender-se para a América do Sul, por exemplo? Resposta curta e grossa. Pode. Pode sim. Bem, não é novidade para ninguém que a Argentina hoje tem laços muito estreitos com os Estados Unidos, mas sobretudo com Israel. Isso já não é mais surpresa. A surpresa é que a Bolívia tem laços muito, mas muito estreitos hoje com o Irã. Logo em seguida ao ataque do Irã a Israel, a Argentina elevou para a categoria máxima a sua vigilância em fronteiras. Bem, ontem a vigilância máxima foi relaxada para a categoria amarela. Contudo, na fronteira com a Bolívia, o grau continua elevado. Alerta máximo na fronteira entre Argentina e Bolívia. Como podemos explicar essa tensão? Bem, nos últimos dias, a Bolívia firmou novos acordos ou novos memorandos, assinou novos memorandos de cooperação com o Irã. E essa cooperação envolve basicamente o seguinte: troca de apoio militar e dinheiro, claro, em troca do que a Bolívia tem de sobra: lítio e urânio. Sim, o Irã precisa de muito urânio para enriquecer muito urânio a fim de construir a sua arma nuclear. E também o lítio, como todo mundo precisa. Em troca disso, o Irã daria ou dará à Bolívia muitos dinheiros, mas também um poderio bélico inédito, capaz sim de desequilibrar o continente. O Irã pode fornecer, por exemplo, centenas, milhares de drones ao exército boliviano, sem falar em mísseis, aviões e tudo mais. Bem, a questão que fica é a seguinte: tudo isso favoreceria o governo, talvez não o povo, mas seria muito interessante, claro, para as pretensões do Irã, em ter um bom fornecedor de urânio, mas também um pé muito bem fincado na América do Sul. O problema é que a Argentina está unida ao inimigo número 1 do Irã. E aí a Argentina vem se armando também. Eu anunciei aqui que ela comprará um grande lote dos caças F-16 da Dinamarca, vindos da Dinamarca. Agora terá a presença do porta-aviões americano USS George Washington, que ficará um tempo na região e, se nada de extraordinário acontecer, o porta-aviões rumará para a Ásia, para o Japão especificamente. Mas isso, simbolicamente, quer dizer um grande apoio dos Estados Unidos. Sem falar que a amizade da Argentina com Israel resultará, sim, de bons contratos, certamente. Então está aqui o impasse no continente. Mas o problema não é só esse. O que preocupa a Argentina é que nesse acordo da Bolívia com o Irã está também os passaportes que serão emitidos na Bolívia para iranianos que sequer falam o espanhol. Entenderam? E que estão, supõe alguém na Argentina, entrando pela fronteira da Bolívia, sem falar uma única palavra, mas com passaporte boliviano. Estou falando de iranianos, mais ou menos o que acontece na fronteira sul dos Estados Unidos, onde chineses entram à lavonté. Parece que seria o caso agora de iranianos entrando na Argentina via Bolívia com passaporte boliviano.
Esse alguém na Argentina é ninguém mais, ninguém menos do que Patrícia Bullrich. Ela está preocupadíssima, ou pelo menos reflete a preocupação de Javier Milei. O Escenário Mundial disse o seguinte em relação a isso: as autoridades fronteiriças argentinas estão particularmente vigilantes quanto à possibilidade de indivíduos que não falam espanhol entrarem no país com passaportes bolivianos após especulações sobre a emissão em massa desses documentos como parte do Acordo de La Paz e Teherã. Segundo relatos locais, o governo de Milei está atento à ligação entre Bolívia e o Irã desde pelo menos fevereiro deste ano, na sequência do Acordo de Cooperação de 2023 entre os ministros da Defesa dos dois países. A propósito, o Infobae fez hoje uma longa matéria dizendo exatamente da preocupação, não só da Argentina, mas também do Chile, desta ligação entre Teherã e La Paz. Entre outras coisas, um especialista no assunto diz que isso sim é que pode colocar a região num grande conflito. Bem, ontem eu falei, citando uma matéria do La Nación, que a esquerda argentina está preocupada com o que eles consideram um exagero de Milei na sua boa relação com os Estados Unidos e Israel, que pode eventualmente desequilibrar a região. Mas não falam nada da presença do Irã aqui desde a época de Hugo Chávez. Desde 2012, por exemplo, é que vem se firmando uma aliança entre Venezuela e Irã. E ela só tem crescido, porque hoje essa aliança também está na Nicarágua e também está em Cuba. Pois é, grande preocupação na América Latina. A guerra Israel-Irã pode se espalhar por aqui? Pode. Fiquemos atentos, mas tudo isso, claro, dentro deste grande contexto de Terceira Guerra Mundial. E aí você deve estar se perguntando, e nós? De que lado estaremos? Bem, a chanceler argentina esteve no Brasil essa semana e provavelmente fez essa sondagem. De que lado o Brasil está? Como o Milei tem hoje uma linha direta com Biden e Netanyahu, por exemplo, certamente poderia ou poderá eventualmente dizer para o Washington daqui a pouquinho de que lado realmente estamos nessa história. Se eclodir aqui um grande conflito, bem, parece que seremos alvo de muita preocupação para o Ocidente, mas por enquanto é só uma leve impressão, por assim dizer. Bem, por falar em Israel e Irã, o conflito Israel e Irã, todo mundo esperando uma resposta de Israel e o Reino Unido tentando colocar água na fervura. Essa matéria foi publicada hoje no Times of Israel e diz o seguinte: o ministro das Relações Exteriores britânico, David Cameron, diz que está claro que Israel tomou a decisão de responder ao ataque iraniano de drones e mísseis balísticos e espera que isso seja realizado de uma forma que minimize a escala ou a escalada do conflito. Ele disse: está claro que os israelenses estão tomando a decisão de agir. Esperamos que eles façam isso de uma forma que contribua o mínimo possível para agravar a situação. A Grã-Bretanha queria ver sanções coordenadas contra o Irã, acrescentou ele. Prefere ver sanções coordenadas contra o Irã. Eles precisam receber uma mensagem clara e inequívoca do G7. Bem, aqui 2 pontos a serem discutidos. O primeiro: está claro que Israel responderá, mas Israel precisa fazer isso de forma que não aumente nada o conflito. Ora, então não será uma resposta, porque como fazer um ataque, por exemplo, sem que aumente o conflito ou a escalada? Jogando pétalas de rosas? Os aviões chegam próximos a Teherã e despejam toneladas de rosas, por exemplo.
Até isso faria com que o conflito escalasse, porque, é claro, os iranianos diziam, mas que porcaria, jogaram essas rosas aqui, e agora, quem vai limpar essa história? Quem vai limpar esse negócio? Pois é. Bom, certamente o Reino Unido sabe que isso é balela, não existe como retalhar ou tomar uma posição sem fazer com que o conflito escale. Mas o outro ponto aqui a ser considerado é que a Grã-Bretanha quer ver sanções coordenadas, prefere usar sanções coordenadas. Eu fiz um vídeo há poucos dias aqui, falando o quanto essas sanções foram eficientes, eficientes para o Irã, que continuou ganhando muitos dinheiros durante os embargos. E eles começaram na era Trump. Não dá em nada, não resolve nada, pelo contrário, dá as rédeas para quem comanda o espetáculo. Algo do tipo assim, prestem atenção. Imaginem um poderoso lá em Washington, na Casa Branca, segurando um pitbull. E do outro lado, uma pessoa assustada, um tanto quanto indefesa, representando Israel. E o sujeito da Casa Branca com o pitbull dizendo o seguinte: cuidado que eu solto, hein? Cuidado que eu solto. Pois é. Compre aqui os meus sistemas de defesa, minhas bombas, porque senão eu solto. E eventualmente ele solta um pouquinho assim para que o pitbull dê umas mordidinhas aqui e ali na pessoa assustada. Por outro lado, diz ao pitbull: mantenha um bom contato comigo porque sou eu quem te alimenta. Entenderam? É esse o jogo geopolítico da atualidade. Então, essa história de sanções, isso aí é a correia, que está entre o pitbull e o sujeito que o segura. Pois é. Como eu disse, essa semana seria marcada assim pelo cinismo, pela hipocrisia. É o que estamos vendo. Agora, vejam a outra parte da história, que só aumenta o cinismo. A Grã-Bretanha, se por um lado ela quer que o Irã seja tratado como um pária, ou melhor, seja punido por ter sido um pária apenas no âmbito financeiro, em relação à Ucrânia, a história é outra. Vejam só, vou ler só um pedacinho bem curtinho. A Grã-Bretanha e a Ucrânia assinaram um novo pacto de defesa após uma missão comercial britânica em Kiev em 9 de abril. De acordo com as suas disposições, será utilizada uma fábrica ucraniana que deverá promover a cooperação industrial e de defesa entre ambas as nações. Ou seja, a Grã-Bretanha, então, fará com que o arsenal, as munições ucranianas sejam modernizadas e fabricará isso diretamente em território ucraniano. Pois bem, Putin já afirmou: não venham para cá porque vocês serão considerados alvos. Não, mas em relação à Rússia não tem problema. Se a guerra estoura lá, está tudo certo, está tudo de boa. Ela não pode estourar no Irã, porque isso vai prejudicar o fluxo dos combustíveis, do petróleo, da gasolina. E ninguém quer isso no momento, Entenderam? Então não estão nem aí, na verdade, são aliados de Israel, mas não estão nem aí com Israel. A questão é segurar Israel para que o preço do petróleo não dispare tanto em ano eleitoral nos Estados Unidos. Pois é. Isso lembra um personagem de Jô Soares, antigo personagem de Jô Soares, um argentino que terminava com o seguinte bordão: moi amigo, moi amigo. Pois é. Bem, eu tenho mais alguma coisinha aqui. Sim, ontem eu falei aqui que Israel precisa tomar um cuidado muito grande para não cair numa armadilha que prejudique a sua boa amizade hoje com os países mais importantes do mundo árabe no Oriente Médio, como, por exemplo, a Arábia Saudita, Jordânia, Egito. Então, existem pessoas dentro da Casa Branca e também dentro de Israel que preferem que Israel não se meta diretamente com o Irã,
mas prejudique os interesses iranianos em solo sírio e libanês. Bem, o problema é que se Israel errar na mão, pode colocar em risco sim a sua boa amizade hoje com o mundo árabe, com os países árabes importantes para um futuro comércio, por assim dizer, quem sabe, um futuro livre comércio, uma zona de livre comércio entre Israel e esses países. Bem, hoje, para corroborar tudo o que eu havia dito, o Daily Mail trouxe uma matéria interessante falando de um diário de Israel que publicou a seguinte notícia essa semana, depois do ataque do Irã. Um membro da família real da Arábia Saudita teria dito à emissora Kan que, na sua opinião, o Irã tinha iniciado uma guerra em Gaza, instruindo o seu grupo proxy Hamas a massacrar israelenses em 7 de outubro. Um membro da família real da Arábia Saudita. A intenção de Teherã, segundo essa realeza anônima, era impedir a normalização iminente das relações diplomáticas entre Israel e os sauditas. Por que isso é tão importante? Pergunta o Daily Mail. Porque simboliza a extraordinária transformação em curso na política do Oriente Médio. Para uma realeza saudita expressar tal opinião, que um país muçulmano instigou o conflito com o objetivo de espalhar a discórdia, teria sido inimaginável há apenas alguns anos. Como eu falei ontem, a história agora mudou. Desde que Donald Trump costurou o Acordo de Abraão, as coisas vêm mudando. Por quê? Porque esses países árabes querem sim se modernizar, querem usar todo o dinheiro que ganham com o petróleo para dar um salto de qualidade, para se manterem na crista da onda. Eu falei, inclusive, que a Arábia Saudita tem pretensões de ser considerada, digamos, a Alemanha da Europa, o país mais forte culturalmente, financeiramente, tecnologicamente do Oriente Médio. E como conseguirá isso? Unindo-se aos radicais, unindo-se a grupos terroristas? Não. Os árabes querem se livrar deste problema e veem na parceria com Israel uma possibilidade muito grande de adquirir tecnologia, ciência, meus queridos amigos. Israel, por sua vez, precisa dos árabes como aliados, porque, afinal de contas, os árabes são irmãos dos judeus, muito diferente dos persas. Por outro lado, os árabes temem os persas, porque a Arábia Saudita, o berço das cidades sagradas do Islã, vê com muita preocupação o interesse dos xiitas iranianos em tomar conta do pedaço, em assumir o controle das duas cidades sagradas do Islã, Meca e Medina. Para isso teriam que destruir, evidentemente, a família real saudita, os sunitas da Arábia Saudita, sem falar de que o Irã quer treta o tempo todo. E esses países árabes já não querem mais treta o tempo todo. Querem outra coisa, querem uma vida melhor, mais pacífica, com mais oportunidades de lazer, prazer, ciência, tecnologia e tudo mais. Chega desse negócio de homens-bombas, mísseis para cá, mísseis para lá. Então é claro que esse Acordo de Abraão tem tudo para favorecer a vida dos árabes e a vida de Israel também. Só que aí precisamos pensar o seguinte: esse Acordo de Abraão foi costurado por Donald Trump, junto com a direita de Israel e as monarquias árabes. Quem é radicalmente contra esse acordo? A esquerda norte-americana, leia-se Barack Hussein Obama, leia-se Biden, leia-se Deep State, como queiram. Eles odiaram o Acordo de Abraão. Por isso, pode ser que ficaram muito felizes quando o Irã, alimentando de alguma forma o Hamas, permitiu que o Hamas criasse todo esse conflito que pudesse colocar Israel contra os árabes. Não deu muito certo até o momento, mas quem sabe
tentarão um pouco mais daqui para frente. É preciso que os árabes e os judeus se separem radicalmente outra vez para que esse acordo não funcione. É uma possibilidade, né? É apenas um viés de leitura, por assim dizer. Mas tem sentido, né? Muito bem, para terminar, tem gente que fala assim, olha, eu tenho tanto problema aqui no Brasil, para que eu vou querer saber das notícias lá fora, né? Essas notícias internacionais? É bom saber porque tem certas coisas que acontecem aqui dentro da nossa esfera de ação que não são determinadas pelo nosso entorno, e sim por longínquos e distantes reinos da Terra. É bom ficar esperto em termos de geopolítica. Prestem atenção numa matéria publicada pelo winnerpress.com. Thomas Haldenwang, chefe da agência de inteligência alemã, considerado o Gabinete Federal para a Proteção da Constituição, afirmou recentemente num artigo de opinião publicado no jornal alemão a necessidade do governo bisbilhotar e mitigar o discurso e os pensamentos das pessoas. O discurso e o pensamento, hein? Publicado no início desse mês no Frankfurt Zeitung, o tema do argumento de Haldenwang é, palavras dele, a liberdade de expressão não é uma licença para os inimigos da Constituição. Pois é, você deve estar pensando onde eu já ouvi isso antes. A liberdade de expressão não é uma licença para os inimigos da Constituição. Esta agência chamada Gabinete Federal de Proteção da Constituição, disse o Zeitung, procura abertamente tornar-se cada vez mais como uma polícia secreta, afirmaram alguns críticos alemães ao Zeitung, como evidenciado por citações de Haldenwang como a monitoração de padrões de pensamento e discurso. Ao mesmo tempo, Haldenwang não descartou que as expressões legais de opinião pudessem ser visadas neste esforço de vigilância da população e fez tentativas para fornecer justificações para tal posição, observou Reclaim the Net. Mas não tem como justificar. Como assim controlar o pensamento das pessoas? Bem, nós já temos o chip do Elon Musk, né, que pode ser implantado na medida do interesse ou necessidade do paciente. Mas e se amanhã depois ele for obrigatório, né? Pois é, talvez exista aí um elo, um Elon. Enfim, vocês entenderam, né? Como controlar o pensamento das pessoas. Daqui a pouco alguém vai dizer, não, já tem como, podem ficar tranquilos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se gosta do canal e quer colaborar, eu tenho aqui um QR Code que você pode mandar um Pix para nós. Mas ontem alguém perguntou, professor, qual é a chave Pix afinal? Eu sempre deixo aqui a chave Pix. É o meu e-mail. O meu e-mail é belei, com 2 L's, belei.alexandre@gmail.com. Se você quer colaborar com o canal, pode enviar tranquilamente aí para nós um Pix, que aliás, há muito tempo eu não sei o que é. Faz muito tempo que eu não recebo um Pix, mas ontem eu recebi um super agrado do meu querido Mansueto Salvatore. Um beijo no coração, meu querido amigo. Um beijo a todo o Campo Mourão. Um abraço. Estamos juntos. Muito obrigado pela sua generosidade. Eu vou ficando por aqui, mas um último conselho. Se você se inscreveu no canal, verifique se está inscrito ainda, porque acontece da pessoa inscrever-se num dia e no outro dia não estar mais inscrita. Se for esse o seu caso, inscreva-se novamente, acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Até depois.